sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Giro 360. Hoje é a edição de número 9 e a gente está falando aqui diretamente dos estúdios da Band Bahia. Eu sou Alice Gabriela, apresento o Giro 360 diariamente, de segunda a sexta, das 16h50 às 17h50. E também quem apresenta comigo é Lucas Vasque e Jeffrey Ataíde. Os dois, como vocês podem ver, não estão aqui, me deixaram aqui hoje. Então, assim, o estúdio é todo meu com o meu convidado. Tudo nosso. Eles já estão mangueando. Jeffrey e Lucas não pode, mas brincadeira. Jeffrey tá doente, amigo, melhoras pra você. E Lucas hoje foi... falar sobre saúde. Jeffrey Ataíde. E ele, coincidentemente, é amigo de GG Magalhães. Eu conheci Dr. Viterbo através de GG Magalhães. Bem-vindo, Viterbo. Que bom estar com vocês, né? Vamos, nessa hora agora, dar um giro de 360 em todos aqueles motivos que as pessoas têm para se estressar. Vamos dar uma mexida nisso para a pessoa parar de se estressar, para a gente falar exatamente quais são as dicas para que você modifique 360 graus os erros que você está cometendo para ficar estressado. Boa, maravilha. Vou te apresentar. Doutor Walter ou doutor Viterbo? Como quiserem. Viterbo. Viterbo é mais tranquilo. Então vamos lá. O doutor Viterbo é médico, especialista em acupuntura, anestesiologia e medicina da dor. Breve ele vai lançar o livro, ele vai falar aqui sobre o livro, que é Semear Sempre, um guia para a prevenção e tratamento do estresse. Dr. Viterbo é fundador da rede de clínicas Viterbo, especializada nos tratamentos da dor e do estresse. Estudioso com mais de 30 anos de experiência das causas e dos possíveis métodos terapêuticos, desenvolveu o protocolo didaticamente descrito com as palavras Semear Sempre. Ele vai explicar pra gente o que é que eu também quero saber. E aí que cada uma das letras iniciais vai servir de orientação para você prevenir e gerenciar o estresse, né, doutor Viterbo? Você, doutor Viterbo, é estressado? Com certeza, mas eu procuro utilizar, né, os meus estudos, a minha experiência para administrar. Sim. Porque estresse é uma reação natural do nosso corpo. Todas as pessoas do mundo terão sempre um grau de estresse e isso pode ser até positivo. A gente pode até começar falando sobre isso. Existe estresse mau e estresse bom? Sim. Existe o estresse bom, o nome dele é eustresse. Nossa, e como é que o estresse pode ser positivo? Então vamos lá. O estresse, como eu já citei, é uma resposta natural do nosso corpo a estímulos, a fatores estressores. E aí o que acontece? Quando a gente está estressado, quando a gente está respondendo a esses fatores, o nosso corpo se prepara para lutar ou fugir. Isso é uma reação natural do nosso corpo. E então, nesse momento, por exemplo, a gente está aqui agora e caiu um pedaço do telhado ali. Claro que isso não vai acontecer na Band, que é uma missão maravilhosa, mas... Espero que não. Meu livre guarda, aconteceu alguma coisa diferente. Já estou com fogo, incêndio. Nesse momento, esse fator estressor faz com que o nosso corpo se prepare, se modifique, se adapte. Estresse é uma resposta de adaptação, para que a gente fique forte, saia correndo e se livre daquele risco. Como é que a gente faz isso? O nosso sistema nervoso simpático passa a sobrepor o parasimpático, libera mais adrenalina, nosso coração bate mais rápido, nosso fígado libera mais glicose, nosso músculo fica mais forte, nosso pulmão respira com uma frequência maior e a gente vira super-homem, Mulher Maravilha. E a gente sai correndo. Isso é sobrevivência, isso é normal. Então, se você tem, por exemplo, um eustresse que no final do ano vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, você vai fazer uma viagem, você tem um casamento, você tem motivos para você, não, eu vou dormir mais tarde, vou arranjar energia, vou buscar força no além, porque em dezembro eu vou fazer o concurso que vai mudar a minha vida, meu vestibular, minha prova de residência médica, seja o que for. Isso é positivo, isso lhe motiva. O grande problema do estresse positivo, chamado de eustresse, e virar distresse, que é o estresse negativo, é quando ele fica muito prolongado. O nosso corpo não tem a capacidade de se modificar por um longo tempo.
Porque imagine você o tempo inteiro com o coração batendo rápido, o fígado liberando glicemia, você respirando Sempre rápido, em alerta, você em alerta o tempo inteiro, o seu corpo vai entrar em exaustão. Então, o eustresse, ele é positivo quando ele tem um tempo moderado, um tempo baixo. Uhum. E o distresse é quando ele se torna muito frequente e o corpo Sim. não aguenta e aí vem o adoecimento. Isso tem causas, pode causar até a morte, né? O estresse pode causar um infarto ou um AVC, né? E o estresse é o mal do século XXI, não é verdade? Então, que interessante saber que também o estresse pode ser de forma positiva. Mas aí você citou coisas importantes. Primeiro, Uhum. mais de 92% da população mundial, a depender das estatísticas, tem algum grau de estresse. Isso está na OMS. Uhum. A depender do grupo, você vai ter de 70% a 80% das populações. A segunda situação é, não só o que estresse pode causar, como ele pode piorar doenças que já existiam. Então, um hipertenso e diabético pode piorar o seu nível de açúcar e pode realmente aumentar a sua frequência cardíaca, pode correr risco de um AVC ou de um infarto, simplesmente porque ele se estressou. Né? Então, tomou um susto, se aborreceu, morreu. E, sem dúvida, foi o Mas estresse assim, que matou ele. Um susto é porque, na verdade, já é frequente, ele já é aquele estressado, aí aparece um susto. Você teve um exemplo, sim. A pessoa já tem um precedente. Ela já é doente, ela tem hipertensão, ela está descontrolada, ela tem diabetes, ela está descontrolada. E aí ela tem um grau, um motivo, um fator estressor importante. E ela tem um pico de pressão, ela tem um AVC. Então, o estresse nesse momento foi um desencadeador de piora de um grau precedente de doença. Mas quem não é doente, quem não é hipertenso ou diabético, pode ficar por causa do estresse. Porque fica sobrecarregando, né, todo o seu sistema, como a gente já citou, endócrino. E aí essa sobrecarga frequente tanto pode acarretar os riscos de a pessoa se tornar um hipertenso ou um diabético ou demais doenças. Por exemplo, doenças de pele. A pessoa que está estressada pode ter mais acne. A pessoa que está mais estressada pode ter psoríase. Né? Pode ter algumas doenças que normalmente ela não apareceria em condições normais, mas com a imunidade baixando, com o desequilíbrio que o estresse traz, ela se manifesta. Isso vale para o sono, a pessoa passa a ter insônia. Isso vale para a questão emocional, piora a depressão, piora a ansiedade, né? Então, queda de cabelo para as mulheres, que é um terrível. Exemplo, também tem queda de cabelo, não é só mulher não, mas para a mulher realmente é mais significativo. Então, assim, alterações gastrointestinais, a pessoa passa a ter diarreia ou obstipação alternados. Então, existe uma série de fatores clínicos que são manifestados quando a pessoa está vivenciando um grau frequente e principalmente alto de estresse. Uhum. E como foi, doutor, que você escolheu para seguir, esse especialista do estresse, né? Seguir esse tema? Então, na verdade, minha primeira formação é anestesia. Né? E o anestesista em si, ele é treinado para situações de estresse. Né? Você, por exemplo, eu lembro quando a gente começava, eu trabalhei em residência médica no Hospital Roberto Santos, e a gente chegava o tiro, a facada, o atropelamento, um ônibus de gente ferida, e você está ali numa situação de guerra. Então, a primeira coisa que a gente aprendia é fique calmo. Porque se você estiver estressado, você não vai fazer um bom trabalho. Então, a gente é diariamente treinado a situações estressoras. E a gente tem que estar tranquilo para enfrentar aquilo ali. Depois eu fui dono de bloco de carnaval. Também, né? Principalmente há muitos anos atrás, o bloco Acadêmicas. Já você bota bloco Acadêmicas, ainda mais blocos na rua nos anos 90, onde os cordeiros não eram profissionais, os fios elétricos não eram profissionais, os entregadores de abadá não eram profissionais. Então, assim, era muito estressante. Além disso, a gente ainda fazia negócio de lavagem do Bonfim, botava um monte de gente em cima de um caminhão. Era estressante demais. Então, a gente vai se treinando. Eu já saí na Acadêmicas. Tá vendo aí? Ó? Então, a gente vai se treinando a ver que existem muitas situações estressoras. E claro que aquilo também era ruim para mim. Depois eu comecei ao inverso da anestesia, que é a acupuntura. Né? Então, eu saí do centro cirúrgico, da situação estressante, apesar de amar a anestesia, profissão maravilhosa, mas eu entendi que poderia modificar um caminho, né? Enxergando o futuro, que era uma qualidade de vida melhor, sendo apenas um médico de consultório. Então, aos poucos, gradativamente, fui fazendo a transição, saí da anestesia e comecei a fazer acupuntura, que naquela época ainda era uma especialidade também começando. Foi um grande desafio. E aí, no consultório, né, eu comecei a perceber que a grande parte dos pacientes chegavam com doenças que não eram doença, era estresse. Então, eu cheguei com dor de cabeça, é porque eu me estressei. Estou com dor aqui no cervical, aí fazia uma ressonância, não tem nada, não, mas está doendo. Dor de cabeça, não. E aí a gente começa a perceber que o estresse vinha na boca de todos os pacientes, mas eles não falavam. Eles sempre tinham outra palavra. Não, todo mundo tem estresse, mas não está identificando.
E aí, desde essa época, isso já vai quase 20 anos, eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a fazer palestras, fiz palestra em bancos, fiz palestra em grandes empresas, sempre tentando mostrar que, ao controlar o estresse, a pessoa ia ter menos adoecimento, menos afastamento, mais produtividade, que as equipes que cuidavam do estresse eram mais produtivas. E aí, no decorrer do tempo, né, eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, e aí comecei a perceber que a gente precisa realmente controlar o estresse para ter um paciente realmente equilibrado. O que eu percebo hoje em dia é que as pessoas realmente estão intolerantes, agressivas, estressadas, nem se fala, né? Porque, olha só, se lembra, essa semana, um candidato à prefeitura de São Paulo deu uma cadeirada em outro candidato, né? Teve também essa semana um funcionário de uma drogaria aqui em Salvador que simplesmente carro, né? acabou com o carro, gente. Um vendedor saiu, acabou com o carro do cliente. E outra, a gente tem visto bastante também nos aeroportos. Teve uma cantora também. Que jogou o negócio de um banco, jogou um né? banco no meio da apresentação. E nos aeroportos a gente vê muito também as pessoas estressadas e batendo em outras dentro e fora do avião. E aí, doutor, explica pra gente o que deve ser. Na verdade, o que você está dizendo aí é que a maioria dessas pessoas, nesses exemplos aí, elas chegaram no seu pico. Elas estão vivenciando aquele momento que é natural do ser humano, que é de responder ao pico. Então a gente todo mundo tem limite. Às vezes fala assim, não, aquela pessoa ali, ela é muito calma, ela nunca explodiu. Um dia ela vai explodir. E que é pior, aquela pessoa muito contida, cuidado. Né? Eu lembro quando eu fazia estágio de psiquiatria, né? A gente ia para os hospitais, tinha que ficar junto, né, dos pacientes, né? E era aquele paciente muito agitado, todo mundo tinha medo, né? Aí eu falei assim, e essa senhorinha que se calminha? Não, ela é ótima, ela só deu 40 facadas no marido. Nossa, só isso, ela é ótima. Então, assim, tem aquela pessoa que nunca estressou e no dia ela vai chegar no pico de explosão dela, porque todo mundo tem limite. Aquela coisa do copo de leite ou de água, que uma hora vem a última gota, mas não foi aquela gota, foi 500 gotas até encher aquele copo. Então, o que você citou aí, de rodoviária, de aeroporto, o nosso candidato a São Paulo... as cantoras... o candidato é um exemplo clássico, né? Sim. Ele foi instigado muito fortemente, né? Constantemente, ele teve um fator estressor constante e ele chegou no limite dele. Não estou aqui apoiando de jeito nenhum, acho que ele está errado. Mas é um exemplo para a gente estudar aqui o estresse, né? Então, no momento que você perde a sua tranquilidade, o seu equilíbrio e vai para a agressão, muita coisa tem ali por trás. Ninguém vai espontaneamente sair agredir, a não ser doido, mas a pessoa em condições normais não vai fazer isso. Então, esse é um exemplo muito bom para a gente entender. O estresse não acontece subitamente. As pessoas já vêm com o tempo, passando por seus acúmulos, mantendo os fatores estressores e uma hora vai chegar a conta, uma hora vai explodir. Então, mais uma vez, quando a gente for falar do livro, a gente vai deixar claro para atenção aos sinais. Observe, por exemplo, a pessoa fica roendo caneta, a pessoa que adoece mais, que gripa mais. Já falei sobre problema de pele, alteração gastrointestinal, garganta, irritação, aquela questão que você falou assim, do pavio curto. Não, mas ele não era assim. Começa a falar alto, começa a gritar, tudo explode. Né? Até um trânsito, uma pessoa buzina, você já quer sair com a arma para matar o outro. Então, isso são exemplos de que você já está no estágio mais avançado da sua doença. E eu tenho dado entrevista a semana toda aí, que é a semana do estresse, dia 23 é o dia mundial de combate ao estresse. Isso. E eu tenho uma frase que eu tenho falado em todas as rádios, todas as TVs onde eu fui. Nunca diga para um estressado a palavra, você está estressado. E aí você vai piorar, você está botando lenha na fogueira. Então, quando você identificar alguém que está estressando, você vai dizer, meu querido, minha querida, meu amor, seja quem for. Deixa eu falar uma coisa, você está diferente. Eu tô te achando que você está assim um pouco mais cansado, você está assim um pouco mais agitado, tem algumas coisas que você está fazendo, reparei, você está adoecendo, você está gripando, então assim, bora ver como a gente pode te ajudar. Então nunca diga para ele, você está estressado, porque aí vai estressar mais ainda. E outra coisa também, nunca falem, gente, calma. Não, fique calma. Fique calma, é a mesma coisa. Também não. Tá xingando a última geração, né? Por falar em geração, antes de eu falar sobre o seu livro, você nota alguma diferença do estresse entre as gerações de 30 anos lá atrás e para agora, galera de 15, 20 anos? Na verdade, vamos colocar isso para todas as gerações, né? Será que minha avó se estressava tanto quanto minha mãe? E será que eu vou me estressar mais ainda que minha mãe? E será que o meu filho vai estressar? Sim, infelizmente sim. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre estresse, tem muito tempo, e olha a introdução desse estudo, ele colocou assim, um faraó do Egito, o máximo possível na Terra, naquele momento era o faraó do Egito, o Papa era o faraó do Egito. Tinha menos informações do que uma criança de 5 anos hoje.
Uma Pois criança de é. 5 anos hoje, sabe Tem mexer em muita, iPhone, é. sabe trocar canal de TV, sabe o que é Verdade. streaming, né? Já fala até duas línguas, obviamente não fluente, mas já está estudando duas línguas ao mesmo tempo, faz 3 esportes, acorda 5 da manhã, quer dizer, acordado, para entrar numa van, para pegar 2 horas de estrada para chegar numa escola longe, porque aquela escola é melhor, mas a pessoa mora não sei aonde, aí fica até 3 da tarde, a gente está criando pessoas doentes. Então, o Excesso mundo- de atividade E aí física e mental. mental. E aí você pensar o seguinte, as demandas, né, os desejos, as ansiedades, as metas da minha avó eram diferentes da minha mãe, que são diferentes da minha, que serão diferentes dos meus filhos, infelizmente. E se não tiver o juízo, né, o controle, o equilíbrio, a gente vai sendo engolido cada vez mais. Olha só, quantas pessoas você encontra hoje na rua que não está portando um telefone? Nossa, não É 1%, 99% É. está portando. Mas não está só portando, está olhando. Porque É. aqui está praticamente hoje a relação da sua vida está aqui dentro. Então isso é positivo? É, mas também é um grande fator estressor. E a gente vai pegar o celular para olhar uma coisa e aí já embola já com outra, aí já vem outros estímulos e produtivo, né? gente, aí quando você vai ver o que é que eu fui fazer mesmo. Enfim, mas veja bem, olha, uma dica para vocês, dia 23 de setembro, a partir das 18 horas, aqui em Salvador, no Shopping da Bahia, o Dr. Viterbo vai lançar o livro no Dia Mundial de Combate ao Estresse, o livro Semear Sempre, um guia para a prevenção e tratamento do estresse. Vai ser no Shopping da Bahia, como eu falei, aberto ao público e ele vai fazer a sessão de autógrafos. Conte pra gente, doutor, por que escolheu a data, né, para o lançamento do livro e como é seu livro? Então, esse livro, eu primeiro precisei me desestressar. Porque tem mais de 10 anos que eu tive essa ideia, né? A gente lançou até na época uma campanha que era o Janeiro Branco, porque branco é o mês do Réveillon, aquela coisa de branco é da paz, branco é da Bahia, branco é do Gandhi. Sim. Então eu falei, branco é minha cor, né? Tinha lançado na Branco época. é dos médicos, hoje eu vim em sua homenagem. Também, tá vendo? Ó? Veja bem. Então, a gente tinha aquela coisa do forte mesmo, né? A campanha que era o Outubro Rosa, o câncer de Sim. mama, e o Novembro Azul, que era o câncer de próstata, que são os 2 cânceres mais frequentes na população, respectivamente, feminina e masculina. Aí eu falei, vamos lançar então em janeiro, já que a gente está na Bahia, é verão, Janeiro Branco da Paz, que é a campanha de prevenção ao estresse. Depois eu fiquei sabendo que existe uma campanha de prevenção, saúde mental. E aí, por um tempo eu me estressei, depois eu quero saber, não quero ser pai de campanha não, é importante que as pessoas entendam o que é bom. Sim. Então é saúde mental, é estresse, seja lá, Janeiro Branco é outra campanha bacana e tá tudo certo. Mas aí eu pensava o seguinte, fazer um livro realmente dá muito trabalho. E um livro científico dá mais trabalho ainda. E com 12 temas, eu tinha 12 especialidades para trabalhar. Eu vou Sim. explicar depois, mas assim, a gente fala de cuidado com o sono até a espiritualidade. Sim. Imagine a demanda. E aí esse livro não saía, porque eu tenho uma série de atividades, meu consultório dá muito trabalho, graças a Deus. Né? Amém. Então, assim, eu começava, mas eu não seguia. E aí eu falei assim, não, eu preciso aprender com o meu próprio projeto, que é metas. E eu vou fazer uma meta no próximo ano, que aí comecei ano passado, dia 23 de setembro, 22? Hoje, você tá falando que hoje é dia 19 de setembro, Isso. dia 23 de setembro, 23, o que é lançamento. segunda, 23 de Sim. setembro, que é o Dia Mundial do Estresse. Ah. Eu vou lançar um guia, um resumo, até Sim. porque eu acho que ele vai ser mais efetivo, porque as pessoas vão ler mais rápido 50, 60 páginas do que 300. Uhum. A chance de abandono de um É. livro maior é sempre maior do que um livro menor. Então são 12 letrinhas, 12 capítulos, cada um com 3 a 4 páginas, que tem dicas realmente poderosas que vão fazer com que a pessoa melhore o seu grau de estresse. Então, a primeira coisa de fazer esse livro foi, eu vou desmistificar, eu vou mudar, vou metamodelar a minha meta de um livro para um guia. E isso foi muito interessante porque se tornou rápido e fácil. Aí o trabalho agora já era resumir, porque eu já tinha tudo mais ampliado. Então, foi um trabalho que foi bem mais tranquilo. E após esse guia lançado, aí, quem sabe, sem marcar data, Sim. vou lançar um livro com embasamento científico para a comunidade médica, para a comunidade de saúde. Esse daí é para a comunidade geral. Todo mundo vai se beneficiar em ler o Semear Sempre. E daqui a pouco a gente fala, né, o que é que significa essas 12 letras. E aí esse mês de setembro também é o mês Setembro Amarelo. É o Isso, mês de suicídio, combate né? ao suicídio. Semana Isso. passada a gente até entrevistou uma psicóloga, a doutora Juliana Orrico. E explica pra gente, o Semear Sempre, cada letra tem um significado. Isso. Como falar é? disso, então. Vamos. Bom, como fica gravado, né? Não precisa ninguém pegar caneta e papel agora, né? Quando a gente está na rádio ao vivo, tem que pegar caneta e papel porque é muita letra, é muito difícil. Mas Aqui aqui a galera- YouTube tá tudo lindo. Pode pode- voltar quantas pode, vezes quiser. teve- Ó, em qualquer lugar. esse é o lado bom da qualquer tecnologia, né? Uhum. Vamos reconhecer que tem hora que é boa também. Tem. Muito boa. Tem vantagens, tem suas vantagens. Vamos lá. Então, o que é Semear Sempre? Uhum. 12 letras e cada uma dessas 12 a gente vai dar dicas que você, seguindo, com certeza vai se identificar. Vamos começar pela primeira. S de sono.
Ora, vou até anotar. quem dorme mal já está se estressando. Quem dorme bem libera mais GH, hormônio do crescimento. A melatonina, que vai, junto com a glândula pineal, precisar do escuro e do silêncio para poder estar liberando esse hormônio. E esse hormônio do crescimento, o GH, não é porque a pessoa vai continuar crescendo, não, que a gente já está velho, mas ela está relacionada com a rejuvenescimento celular. Então, ela previne envelhecimento. Mas não é só envelhecimento estético, não. É envelhecimento que pode dar doenças, que pode dar câncer. Então, se você tem suas células renovadas, beleza. Se sua célula ficando velha, ela tem uma chance maior de adoecimento. Então, o sono, claramente, quando você dorme mal, você está estressado, está mal-humorado. Sim. É natural isso. Então, fácil dizer que sono é o primeiro degrau de começar a tratar o estresse. Agora, doutor, o sono profundo de muitas horas, mas aquele sono REM, ou o sono e que depende do horário de dormir. Você falou ou, uma coisa né, muito importante. Vamos explicar isso aí. Existe qualidade e quantidade. Tem gente que dorme 10 horas e acorda mal-humorado. Tem gente que dorme 6 e está rejuvenescido. Então, isso é pessoal. Quantidade de horas é uma coisa que cada organismo tem o seu. E claro, quando a gente é jovem, criança, dorme muito mais e o idoso dorme muito menos. Na acupuntura tem uma síndrome, né, que é uma síndrome do rim, que o rim está relacionado com o envelhecimento, que fala o seguinte, é aquela síndrome que o senhorzinho velhinho dorme com as galinhas, 5 horas da tarde, 6, e acorda com os galos, 4, 5 da manhã. Então isso é assim descrito nos livros de acupuntura 2 mil anos atrás. Ó, quando você começar a dormir com as galinhas, acordar com os galos, você está ficando velho. Então vamos tonificar o rim para você melhorar. Mas voltando para o nosso dia... Minha avó está assistindo. Voltando para o nosso dia a dia, existe também a questão da qualidade do sono com relação ao barulho, à luz e ao próprio ciclo circadiano, que a gente está acostumado a dormir de noite. Então existe um ciclo organizatório na sua cabeça. Aquelas pessoas que trabalham, médico, porteiro, plantonista, elas começam a ter uma bagunça na cabeça do corpo do que aquele ciclo. Um dia eu durmo de dia, um dia eu durmo de noite. Isso realmente não é fisiológico, isso não é saudável, mas é necessário, né? Quem trabalha com isso precisa paciência. Mas então, voltando, o sono tem que ser de qualidade e de quantidade e de horário. Nossos filhos, nossos adolescentes estão trocando o dia pela noite desnecessariamente. Desnecessariamente. Não, eu posso dormir 3 da manhã e acordar meio-dia no meu sábado e domingo. Mas para quê? Para nada, só porque eu quero dormir tarde. Aquele sono da manhã, do sábado ou do domingo não é igual se ele tivesse dormido à noite. Pelo ciclo circadiano, pela questão da luz, pela questão do barulho. Então, não tem a mesma qualidade de ser reparador e principalmente de ser profundo. E a outra questão que você citou de sono REM é Rapid Eye Movement, né? O movimento rápido do olho. Sim. Que é uma banda que eu adoro também, Maria. O sono REM, REM, você precisa também que ele aprofunde. E aí, quando você está estressado, o corpo, para lhe proteger, não deixa você aprofundar o sono. Porque você provavelmente foi dormir brigando, olhando para a tela, tomou café, fez atividade física e foi dormir, fez um monte de coisa que é o inverso da higiene do sono. E aí o corpo vai dizer assim, não, você está correndo algum risco, eu vou lhe proteger, eu não vou deixar você aprofundar seu sono. E aí a pessoa dorme e é não reparador, porque dormiu uma qualidade de sono ruim pela hora que ele foi deitar e da maneira que ele foi deitar. Então, sono, se sono não fosse importante, né, Deus não tinha colocado a gente com 1/3 de nossa vida dormindo. 1/3 da nossa vida dormindo, imagine. Pô, quanto tempo perdido, né? Tem gente que fala Nossa, isso. perdi 1/3 da minha Eu vida adoro dormindo. Mas dormir faz parte da fisiologia. Então, item 1 da campanha Semear Sempre é sono. S. Estou anotando aqui. Segunda letra E. Exames preventivos. A gente falou no instante aqui sobre câncer de mama, câncer de próstata. Gente, o exame preventivo, e não é só de câncer, claro, também de sangue e todos os outros necessários, eles vão te prevenir da doença mais grave, eles vão diminuir seu estresse, eles vão te equilibrar. Hoje, né, existe a nutrição, a nutrologia, né, a endocrinologia, que você pode medir uma série de exames bioquímicos. Né? Antigamente a gente ia para o laboratório e tirava 5, 10 exames, hoje 70. 3 litros de sangue. Tem dia que a gente vai para o laboratório, do outro dia tem que ir para um banco de sangue e repor, né? Tomar uma bolsa de transfusão, porque tirou tanto sangue, mas isso é muito bom por outro lado. O último exame de sangue eu tive que fracionar em 2 dias, porque é muito exame, é muito sangue. Então, mas por outro lado, você vai ficar sabendo da sua bioquímica toda, o que é que pode estar faltando. Então, às vezes, uma vitamina D é só tomar sol. Mas você não sabia porque você não fez o exame, né? Às vezes a testosterona. Então, assim, existe uma série de formas, a sua tireoide, que você pode ali naquele exame de sangue dar grandes direcionamentos que você previna problemas, que previna estresse, que melhore sua saúde. Então, primeira letra S de sono, segunda letra E, exames preventivos. Terceira letra M, que eu já citei aqui. Eu usei M para refazer o meu projeto do livro, que virou um guia.
Então, M quer dizer metas. Eu conheço pessoas que traçam metas inexequíveis. Agora de tarde eu vou em 4 médicos em cada hospital. Vai dar certo? Não vai. Você não vai conseguir em 4 hospitais, em 4 médicos. Aí vai se estressar. E vai estressar o médico, que tomou espaço do outro lugar, de outra pessoa, enfim, não vai. Não, eu quero até o final do ano trocar o carro, comprar uma casa, comprar um helicóptero, um avião e um jet ski. Não vai conseguir, não vou me matar e trabalhar para conseguir isso. Então, metas inexequíveis ou metas estressantes. Você pode decidir suas metas, você deve decidir suas metas. Você deve organizar o seu planejamento. E a letra M é fundamental para você prevenir ou se estressar de acordo com o que você decide para você mesmo, né? Vamos lá. Então, S de sono, E de exames, M de metas e agora outro E. Outro é. Que é exatamente exercício. É uma isso coisa aí. tão simples, tão fácil. Ah, mas não tenho dinheiro para academia. Não tem problema, você pode caminhar na orla. Você pode olhar no YouTube diversas propostas que você faz em casa, alongamento, você faz em casa apoio. O que você quiser fazer para se movimentar, músculo foi feito para se movimentar. Pode ser musculação, O que acupuntura. você quiser, né? A atividade física sempre quiser. vai ser útil. Aí você vai melhorar a atividade cardiovascular, ou seja, menos risco de infarto, de diabetes. Você vai melhorar a parte de dor, porque quanto mais você tem músculo, menos você vai ter dor. Quanto menos o seu músculo ficar forte, quanto mais ficar fraco, mais você vai ter problema com o seu peso e mais você vai ter dor. E claro que você também vai diminuir estresse, porque a atividade física libera endorfina. Sim. Você vê que a gente chega até a ficar viciado no esporte, né? Chega uma fase que o cara está em alto rendimento, que ele precisa daquilo ali, porque é tão gostoso, o corpo fala, é tão bom fazer atividade física, que vai lá fazer porque é bom. Então, S de sono, E de exames, M de metas, E agora de exercícios, e letra A, alimentação. Tem gente que se envenena ou tem gente que se salva pelo que come. Hoje todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim, né? Você Sim. tem os latados embutidos, refrigerantes, doce, açúcar, shoyu. Você sabe que tudo isso aí, comidas processadas, né? Vai sempre fazer muito mal. E tem hoje aquelas que você descasca, né? As Sim. frutas, legumes, Isso, verduras, temos que descascar grelhados. mais e desembalar menos. Desembalar menos, é. E aí você tem como escolher na sua alimentação se uma alimentação seja mais saudável ou uma alimentação mais estressora. E a gente termina o semear com a letra R. Relacionamentos. Sim. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, quanto na sua vida familiar, você vai precisar de relacionamentos. Você vai se relacionar com seu colega de trabalho aqui, seus 2 pupilos que não vieram hoje. Brincadeira, Pois é. um abraço para dois. Jeffrey e Lucas, um abraço. Você vai se relacionar com uma pessoa que você gosta, você vai se relacionar, além daquela pessoa, com a mãe daquela pessoa, a irmã daquela pessoa, o namorado daquela irmã daquela pessoa. Você vai se relacionar em família. Ah, mas não escolhi o cunhado, nem o namorado do cunhado. Não, mas tudo bem. Isso é relacionamento, você tem que estar bem. Então, relacionamentos são fatores estressores ou acalmantes, né? Eles podem lhe acalmar ou eles podem ser estressores. Então, ele é calmante? Não. Ele é estressor? Depende das suas escolhas. Mas lembre, você está no carro da sua vida. Tanto você pode escolher o que comer, quanto você pode escolher, principalmente, com quem se relacionar. Às vezes, a vida profissional, mas é um emprego dos sonhos, mas o chefe é chato. Mas eu preciso daquele dinheiro. Você vai ter que administrar. Paciência. Daqui a pouquinho vai ter uma letrinha R de ressignificar, que é para isso. Mas, o que eu resumo é, relacionamentos podem ser bons, saudáveis, ou podem ser tóxicos. E, às vezes, infelizmente, necessários. Isso pode estressar ou trazer um grande benefício. Bacana? Semear? Semear. Então, bora para sempre. Vamos lá. Vamos lá, mais ser Outro letrinhas. S. Mais ser letrinhas a gente começa com S. A gente começa agora com sexualidade. Claro, a sexualidade, quando saudável, bacana. Quando estressante, quando ruim, quando tóxica, quando não é saudável, ela também vai ser estressora. Então, muito cuidado com a sexualidade. Obviamente, não vamos entrar aqui em estar dando opinião, né? Mas assim, como você falou de gerações, a de minha avó, a de minha mãe, a minha, de meus filhos, as 4 gerações, a sexualidade é muito diferente. A gente percebe aí que as coisas estão cada vez mais diferentes. Então, o que minha avó se assustou com minha mãe, que minha mãe se assustou com a minha geração e que a gente se assusta agora com nossos filhos, é bem, né, a cada ano bem evidente as diferenças dessas modificações. Mas não é nosso tema, só que sexualidade pode ser estressante ou pode ser até anti-estressante. Tá? E tudo tem que ser na medida, né? Porque sem muitos vícios, quando a gente fala de alimentação, também não pode ter aquele vício de, gente, eu tenho que comer menos, eu tenho que ter minha vida fit. Assim como também a sexualidade, não ter os vícios, né? O equilíbrio é sempre uma palavra. Aí a gente vai voltar para a vovó, ela dizia assim, olha, a virtude está no meio. Todo extremo termina sendo ruim. A virtude está no meio, o equilíbrio está no meio. Tudo pode, desde que com moderação. É uma frase sábia, né, da idosa vovó. Enfim, vamos passar. Então a gente falou que a segunda palavra é sempre, a primeira letra foi sexualidade e a segunda agora é escolhas. E aí eu digo, uma das letras mais importantes.
Eu tenho que escolher tudo isso do semear sempre. Eu tenho que tomar as minhas decisões. Escolher fazer atividade física, escolher o que eu vou comer, escolher a minha relação, escolher uma série de fatores que vão fazer com que eu possa ir por lado A ou por lado B. Eu estou dirigindo o carro da minha vida. Eu quero ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Eu escolho. Então as suas escolhas fazem você, né? Você faz suas escolhas fazem você. Essa é a frase. E a gente segue, né, para o sempre com a letra M. E essa de todas é a mais preocupante. Medicamentos. Sim. Quando você tem um nível de estresse que você precisa tratar medicamentosamente, é sinal que você negligenciou todas as 11 letras e deixou chegar a um nível que é necessário e muita gente precisa de medicamento. E você citou Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e infelizmente existem casos de suicídios relacionados ao estresse, né? Existe um estresse extremamente importante que é o pós-traumático. Eu, durante um tempo, atendia a gerentes de banco, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que eles tinham um programa relacionado aos gerentes que eram assaltados. Então você tem a sua vida normal, você trabalha 30 anos no banco e da noite para o dia você sofre um assalto com um sequestro da família. Mudou a sua vida para sempre. Aquele gerente vai ter um estresse pós-trauma que não tem como a gente não valorizar, e não respeitar e não tratar imediatamente. Mas pode amenizar, né? O tratamento. Tem que tratar, exatamente. Quais seriam os tratamentos nesse Um caso? tratamento longo em um psicólogo, que se necessário com medicamento, com terapia cognitiva, né, para tentar melhorar como ele vê aquilo. A gente tratava com acupuntura e até hipnose, né? Na época fazia também hipnose. A gente tinha um protocolo que era seguido, né, para exatamente tratar o pós-traumático. Então, uma pessoa que foi sequestrada, uma pessoa que perdeu uma mãe, uma pessoa que tem um trauma, vai ter o estresse pós-traumático, né? Então, infelizmente, pode acontecer. E aí, a gente vai ter que estar atento a essa questão dessas escolhas, tá? Para que você não tenha que tomar medicamento. É isso. E você é contra ou a favor ao medicamento tarja preta? Ou você prefere aquele medicamento mais natural? Não existe certo ou errado. Existe o que é necessário. Existe, se precisar, tem que usar. Então, assim, eu não sou contra ou a favor. Se você é necessário, tem paciente, você vai precisar medicar. Se você vai precisar medicar, você vai medicar. É o meu pensamento. E aquelas pessoas que, nossa, eu preciso dormir e não consigo dormir, aí já vai e se medica, automedica. Aí não, né? A automedicação nunca será a favor. Agora a gente tá, assim, estamos no M de semear sempre. Depois P. O P é o quê, doutor? P são as práticas complementares. O que é prática complementar? É exatamente o contrário de medicamentos. É exatamente quando você vai tomar todas as atitudes não medicamentosas para evitar que você caia no medicamento. Acupuntura, reiki, yoga, massoterapia, hipnose, mindfulness, né? Terapia cognitiva comportamental. Então existe uma série, né, de atitudes não medicamentosas, que são as práticas integrativas, complementares, que podem muito melhorar e tratar o estresse. Diversas evidências científicas vão dar robustos resultados mostrando que funciona. Então, ao invés de medicamento, práticas complementares. Fazer, ou seja, uma meditação, sempre, uma terapia também. Sempre orientada pelos profissionais, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo médico em geral. Você tem as diversas opções não medicamentosas, que são as práticas complementares. Então, a letra inversa do M é a letra P. E a gente vai terminar com RE, que seria ressignificar. É outra palavrinha muito importante. Você que está me ouvindo aí, eu vou falar olhando para você. Se você não puder mudar o fator, você vai mudar a sua visão sobre aquele fator. Eu não posso mudar o fato de que um amigo morreu. Não tenho como mudar. Mas eu gostava muito dele. Então eu vou precisar o quê? Ressignificar o quanto eu gostava daquele amigo e que hoje ele não está mais comigo. Como eu vou fazer isso? Tentar lembrar dos momentos bons, tentar entender tudo de bom que a gente teve junto, tentar, de alguma forma, melhorar a minha visão sobre aquilo. Mas se eu continuar carregando aquela dor, eu não vou estar resolvendo o meu problema do estresse. Isso vale para relacionamentos, vale para emprego, isso vale para diversas situações. Se você tem um fator na sua vida que você não pode mais mudar ele, só resta mudar a sua visão sobre esse problema. E o nome disso é ressignificar. Muitos, mas muitos dos resultados de melhora, prevenção e tratamento do estresse estão na letra R. Eu mudei a minha forma de olhar aquele problema. Eu mudei, eu ressignifiquei. E eu encerro, né, o sempre com a letra E, que é a espiritualidade. E respeito a todas as religiões, cada um, inclusive, quarta-feira eu fui dar entrevista numa outra rádio e a colega jornalista falou assim, mas eu não acredito em ninguém.
respeito também. Se você não quiser usar a espiritualidade, é um direito seu. Mas muitas pessoas, inclusive eu, me apegam na força maior. Para mim é Deus, cada pessoa pode ser quem quiser. E há muito conforto. Inclusive, a me ajudar a ressignificar a minha espiritualidade, reforça. Eu preciso reforçar e aceitar aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa. Bom, deixa eu entender. Uma vez eu conversei com o Antônio Pedreira, que é um psicólogo muito bacana, e aí se tem uma situação para ele, ele falou assim, você não vai se chatear. Você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, aquilo que você fez, eu não concordo, mas você deve ter seus motivos para tê-lo feito. Olha que frase potente. Eu não gostei do que você fez, eu não concordo com o que você fez, mas você deve ter seus motivos. Aí né? é a comunicação não violenta. Você devolve para a pessoa a completa responsabilidade pelaquela atitude que você discorda, que você se aborreceu, que você se decepcionou. E diz assim, pô, você deve ter seus motivos, né? Tipo assim, eu não sabia que eu não te conhecia, eu pensei que você era outra pessoa, mas você foi essa capaz de fazer isso. Então eu estou ressignificando agora e estou caindo fora. Isso é maturidade. A gente tem que deixar assim equilibrado, né? É o corpo, mente e espírito. É a trindade. A gente sempre fala muito aqui, Lucas Vasque também, né? Porque se estiver alinhado e a prática de exercício físico, a alimentação que a gente está falando aqui, de terapia e a espiritualidade, a gente consegue ter uma vida menos estressante. Vamos agora para perguntas. Gil, que está aqui conosco, ele que fica ali nos bastidores, vai mandar aqui na pergunta. Manda ver aí, Gil. Querido Walter, essa pergunta vai para você. Quero saber, cara, você que trabalha com acupuntura, que na época que você começou era um mercado totalmente desbravador, disruptivo. Como foi para você atuar num mercado que era tão inovador e quais barreiras você enfrentou no começo desse mercado? Sucesso aí no Giro 360, responda com carinho. Forte abraço, Lucas Vasque. Abraço, Lucas. Ótima pergunta. Dr. Viterbo, especialista em acupuntura, vai responder. Pô, Lucas, boa pergunta mesmo, viu? Você imagine, há 20 anos atrás, um anestesista que vivia um bom momento profissional, né? Tava super bem, já tinha quase 10 anos de especialidade, bem também economicamente e tal. E você acorda de manhã e fala assim, não, agora eu vou fazer um consultório de acupuntura. É um choque entre os amigos, um choque entre as pessoas, não é possível. E naquele tempo, né, a gente tinha 2 colegas médicas que faziam acupuntura, mais ninguém. Então era uma especialidade que até como especialidade mesmo não era muito difundida. Mas assim, eu tinha um caminho, eu tinha uma ideia, eu achava que era um propósito de vida e também eu precisava pensar 20 anos depois, não estar dentro do centro cirúrgico. Eu queria estar numa condição mais tranquila de ter o último terço de trabalho, né, os meus últimos, vamos lá, 30% de vida profissional, estando em consultório, onde eu podia fazer o meu horário, que no centro cirúrgico da anestesia é mais difícil, e tendo uma qualidade de vida melhor. E tinha uma outra coisa assim, muito pessoal, que era o seguinte, eu sempre fui uma pessoa líder, fui líder de classe, presidente de comissão de formatura, eu sempre fui uma pessoa presidente de diretório acadêmico. E quando você vai para dentro da anestesia, você perde essa relação médico-paciente. A gente conhece o paciente ali na hora, anestesia, até logo tal, e acabou. Aí depois quando o paciente acorda, não sabe nem quem é, às vezes já está outro, nem se lembra, no outro dia não sabe, enfim. E no consultório, pelo contrário, né? Eu me lembro que eu tinha 10 anos de anestesia e 1 mês de acupuntura. Com 1 mês de acupuntura eu ia no shopping, já encontrava 3, 4 pacientes. Tinha 500 anestesiados, ninguém sabia que eu era. E aquilo eu sentia muita falta de ter a relação médico-paciente. Então esse foi um dos motivos, né, que eu tive a coragem também de sair de uma especialidade muito boa para ir para uma outra que era uma incógnita, mas não me arrependo jamais. Depois eu inseri a Clínica da Dor junto, o que me traz de volta os procedimentos de anestesia, de bloqueios, de passar medicamento. Então acabou que fiquei feliz, né? Não estou mais na anestesia, mas a Clínica da Dor e a acupuntura me contemplam muito suficientemente. Já eu quero saber mais sobre a medicina da dor. Antes disso, vamos para uma outra pergunta, que é de Carla Michelini. Ela é enfermeira e advogada. Olá, boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber se a acupuntura pode auxiliar as crianças com autismo, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, se ela entra como mais uma alternativa para o tratamento dessas patologias que estão sendo diagnosticadas de uma forma mais significativa, né, atualmente. Acredito que está crescendo bastante o número de crianças com esse diagnóstico. Então, o que é que o senhor traz de informação para nós que possa contribuir e auxiliar essas mães na condução e o acompanhamento dos seus filhos? Muito obrigada.
Obrigada, Carla. Um beijo para você. Ela está nos assistindo. Carla, que excelente pergunta, tá? E você trouxe aí uma patologia que está muito crescente. Você teve cada vez mais as crianças, né, sendo diagnosticadas com essas doenças do autismo, do TDAH, os espectros. E a acupuntura, sim, pode ser útil, mas é muito importante identificar essa criança, essa pessoa, se ela realmente é adepta. Eu tenho alguns pacientes que têm autismo e que fazem, e que melhoram muito. E tem outros que não conseguem nem chegar no consultório. Quando ele vê aquele ambiente, ele realmente não quer estar lá. Mas que tecnicamente é possível sim, e o resultado pode ser útil sim. Por quê? Quando a gente faz acupuntura, a gente passa pela pele uma agulha, o nome aqua é de agulha, puntura é exatamente passar pela pele, e aquele estímulo, né, doloroso, que é um estímulo muito pequenininho, vai ser interpretado pelo cérebro como um estímulo doloroso. E aí o cérebro vai liberar na corrente sanguínea alguns neurotransmissores, principalmente a endorfina, que deixa a gente mais calmo. Então, para o paciente com espectro autista, ele pode ter realmente grandes benefícios em se sentir mais tranquilo quando faz a acupuntura. E a relação, doutor, da dor, e a gente vai entrar agora no tema dor, porque isso me preocupa muito. Minha mãe, que ela também está nos assistindo, mãe, eu tenho que falar sobre você. Ela tem, e minha avó também, nevralgia do trigêmeo. Então, elas sofrem, as pessoas que têm nevralgia sofrem de dores tremendas. Eu não consigo mensurar. Então, qual é a relação da dor com a acupuntura? Ou então as outras técnicas também que o doutor aplica? Vamos lá. Primeiro, falando da nevralgia do trigêmeo, é considerado uma das dores mais importantes. Recentemente teve um caso de um paciente que estava pedindo eutanásia, que queria que matassem ele. Não sei se você viu isso. Vi. Porque ninguém resolvia a nevralgia do trigêmeo dele. Realmente, né, o trigêmeo, como o nome chama, são 3 nervos que estão aqui. Então, tem um ramo que vem para a mandíbula, tem um ramo que vai para a maxila e tem um ramo que vai para o olho, que é o oftálmico. Então, esses 3 ramos aqui, qualquer um dos 3 pode doer. E geralmente a gente está associado à mastigação, você vai comer, a fala e você vai ficar magoando. E tem ainda a articulação temporomandibular, que também tem muita gente que tem hoje dores na ATM, que acaba comprimindo esse trigêmeo e gerando realmente dores importantes. A acupuntura é um dos tratamentos, a gente pode colocar agulhas no local e à distância, a gente pode estimular com a eletroestimulação que vai dar analgesia, mas normalmente a neurologia do trigêmeo precisa de medicamentos, né? Então a gente tem medicamentos que a gente chama de antineuropáticos, antidepressivos, além dos medicamentos analgésicos e mais os procedimentos, dos bloqueios com anestésico até procedimento de centro cirúrgico, a depender de usar um balão, tem uma série de fatores que podem ser feitos para melhorar. A clínica da dor, ela é uma especialidade mais recente, né? Como existe cardiologia, ginecologia, acupuntura, existe o estudo da dor. As pessoas que basicamente se colocaram para estudar a dor. E aí, nessa especialidade, o médico tanto vai fazer procedimentos, que é exatamente centro cirúrgico, bloqueio, cirurgias, ou vai prescrever medicamentos e ainda vai orientar as outras funções, como por exemplo a fisioterapia, a hidroginástica, então as orientações para o tratamento da dor. É uma clínica multidisciplinar, né? Na verdade, assim, o médico... Fica onde a clínica? A gente tem 6 unidades. Começa no comércio, tem uma aqui no Itaigara, tem 2 lá na Tancredo Neves, uma no Hangar e uma em Lauro de Freitas, no Dual. Que maravilha, doutor Viterbo. Vou te visitar, de fato. Com certeza, e sua mãe também, né? Se ela precisar, eu acho que vai ser útil para ela. Principalmente em relação a sono também, para melhorar o sono. E a dor tem também relação com o emocional. Com certeza. Aí você falou um ciclo importante. O que é um ciclo, né? Então, a dor, ela vai piorar a ansiedade, estresse, depressão. E a estresse, depressão e ansiedade vai piorar a dor. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Associaria a esse ciclo aí um terceiro item, que é o sono. O sono, mal dormido, piora o quadro de dor. O quadro de dor piora o estresse. E o estresse piora o sono. Então, é preciso agir quebrando esse ciclo triplo, melhorando a qualidade do sono, diminuindo o estresse e a ansiedade e, claro, tratando o fator causador, literalmente, que é a dor. E a dor, na sua clínica, você trata todos os tipos de dor. Não dá para escolher, né? É isso? Tem direito. Onde doer, a gente tem que saber tratar. E a acupuntura é eficaz, a pessoa que sente qualquer dor, assim, naquele momento, melhora. E tem que estar fazendo sempre, mantendo o protocolo na acupuntura? Tá bom, vamos separar a dor em 2 tipos, aguda e crônica. Aguda e crônica não quer dizer que é forte ou fraca, quer dizer que é tempo. Uma dor com mais de 3 meses, ela deixa de ser aguda e passa a ser crônica. Essa é uma dor muito mais difícil de tratar. Uma dor aguda, a depender, ela pode evoluir para uma cura até sem nada. Então eu estou aqui um exemplo, meu copo caiu aqui, eu vou descer aqui a minha mão sem uma posição correta e aí eu começo a fazer um espasmo aqui na minha coluna.
essa dor aguda, provavelmente ela vai melhorar. Você pode fazer os tratamentos naturais, a fisioterapia, a própria acupuntura, e tende a melhorar. O paciente tem uma hérnia, comprimindo, doendo, que ele não quer operar ou não pode operar por algum motivo. Você vai fazer um tratamento prolongado para reduzir essa dor, para reduzir esse quadro inflamatório, para melhorar a função. Porque tem uma coisa extremamente importante. Eu tinha uma dor no joelho 10. Fui no médico, ela foi para 6. Foi ruim? Não, foi ótimo. Porque com a dor 6 eu vou no banheiro, eu vou ao shopping, eu não preciso tomar tanto remédio. Eu um dia tomo, um dia eu não tomo. E uma dor 10 não. Eu estou em cima da cama, tomo um monte de remédio e a dor me incomodando. Então existe também o objetivo que é reduzir a dor para facilitar a volta da função. Aí eu consigo fazer a fisioterapia, aí eu consigo ter uma mobilidade maior que já melhora a minha dor. Então muitas vezes você não consegue. Dá um exemplo, senhorinhas de 80, 90 anos com artrite crônica no joelho, né, aquelas quadros bem antigos, você não vai tratar ela para ficar com dor 0. Sim. Mas se você tirar uma dor 10 e botar em 6, 5, ela vai ficar extremamente feliz. E você vai ter uma sobrevida com a dor 5. Se você não fizer nada, vai ser dor 10 o tempo inteiro. E tem uma melhora na qualidade de vida. Sim, principalmente a função. O que é função? Eu quero ir no banheiro, eu quero ir no shopping, eu quero não poder ter que tomar remédio todo dia. Eu não quero ter que tomar remédio todo dia. Isso é a volta da função dessa paciente. Gente, aqui está sendo... Eu estou no consultório, na verdade. O doutor Walter Viterbo, né? Aqui o Giro 360, a gente mostra quem faz. É uma verdadeira sala de aula. Vamos agora mandar aqui... A Gil vai mandar ver aqui o videozinho do Grupo Vasque. Caraca, Lucas. Doutor, com 30 anos, né, se especializando cada vez mais na dor e no estresse, o que é que você enxerga assim, de evolução de lá para cá? Muita. Eu acho que a medicina em geral, assim, eu sou apaixonado, porque a gente vê que antigamente era cada ano surgia uma coisa nova. Depois virou a cada semestre, a cada mês, a cada dia e a cada hora, né? O advento da tecnologia, a própria comunicação. Antigamente, para a gente pegar um artigo científico, a gente tinha que pedir pelo correio. Chegava em 15 dias, um artigo que era publicado sobre um tema, tinha 10 artigos. Hoje, em 1 minuto, você vai para o PubMed, para algum busca, né? Sim. E aí você tem a infinidade do conhecimento sendo difundido. Então, assim, isso é muito bom, porque... se você quer conhecimento, você tem acesso fácil. Hoje as pessoas podem se igualar muito. Antigamente não, porque a medicina da Europa, o que ele fizer lá, eu faço aqui, eu uso o guideline. Se lá ele trata a fibromialgia daquele jeito, eu trato igualzinho aqui, mas igual. O paciente tratado do melhor centro do mundo de certas doenças, a gente trata igualzinho aqui. É só seguir o mesmo guideline que ele está usando lá. Então essa integração, em virtude da própria tecnologia, é muito interessante, porque a gente consegue realmente estar atualizado de uma forma muito mais fácil, que antigamente era bem mais difícil. Então isso vem também nos ajudando no conhecimento, né? E obviamente a gente se aprofunda mais. E doutor, sobre fibromialgia, isso lembra, tem uma amiga que tem, assim, altos e baixos. Às vezes ela tá atacada, às vezes não tá. Como o doutor trabalha na sua clínica, quem tem fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma doença onde a pessoa não tem um corte, não tem uma lesão. Sim. A doença dela está no sistema de percepção da própria dor. Ela passa a perceber uma dor maior do que a dor real. Por quê? Provavelmente foi causado ou por um trauma, por uma questão emocional, ou por uma própria dor. Eu citei o exemplo da artrite de joelho. Quando a pessoa tem uma dor crônica de muitos anos, o corpo fica informando, né? No caso, o joelho informa para o cérebro, tá me doendo. Só que aquela informação ela fica eterna, constante. E com isso, o próprio cérebro desorganiza. Ele adoece o cérebro, porque você imagina martelando uma coisa, o pingo d'água que tanto bate até que fura, não tem isso? Então a doença é gerada pela própria doença. E aí ele começa a perceber de forma desorganizada, tudo para o corpo agora é dor. E o que é problema do fibromialgia é que as pessoas às vezes não acreditam ou não valorizam. Porque você não tem doença nenhuma, então você é frescura, você quer se encostar, você não quer ajudar a lavar o prato, você não quer trabalhar. E às vezes a pessoa está realmente doente. Exemplo, a dor de cabeça. É também uma dor nociplástica. O que é uma dor nociplástica? É aquela que nem é nociceptiva, ou seja, não cortou o músculo, nem é neuropática, não cortou o nervo. E aí a pessoa não tem uma lesão, mas tem a doença. Eu tenho dor de cabeça, você pode fazer ressonância, pode fazer o que for, não tenho nada, mas eu tenho dor de cabeça, acredite, eu tenho.
Fibromialgia é uma dor do corpo todo, que um dia dói aqui, um dia dói ali, que altera o sono, que altera a percepção da conexão, a pessoa fica com a memória ruim, altera o intestino, tem uma série de problemas, altera o psicológico, deprime, insônia, precisa ser tratada. Fibromialgia é um grande desafio, o paciente precisa realmente ser tratado multidisciplinarmente. A gente tem muitos pacientes hoje com fibromialgia e outros tantos que nem sabem que tem e não foram diagnosticados ainda, mas tem. E aí você consegue obter êxito, né? Na cura. Vamos falar em controle. Controle. Né? Os pacientes de fibromialgia são controlados e aí muda a dieta, faz atividade física, faz terapia comportamental, faz acupuntura e ele fica sem as crises. E às vezes é necessário continuar usando remédios, principalmente os antidepressivos. Mas melhora. Passa tempos que ele fica normal, que ele não tem as queixas. Para você que quer conhecer o Dr. Viterbo aqui em Salvador, dia 23 de setembro ele vai estar no Shopping da Bahia, que ele vai lançar o livro Semear Sempre. Então o livro aborda uma série de ações preventivas, né, tratamento para o estresse, incluindo o que você falou, alimentação, exercício físico, espiritualidade. Conta pra gente, que vai ter também a sessão de autógrafos, então a pessoa vai comprar o livro lá. Isso. E tem online também o livro? Ainda não. Vende ainda não, mas será. Né? Primeiro a gente fez uma edição escrita, né? Uma edição real, que tem muita gente que gosta realmente de estudar o livro, mas em breve sim, vai existir o e-book digital para a gente até mandar para o mundo inteiro, porque de novo, essa é uma informação que é um legado, né? Quanto mais pessoas lerem isso, mais pessoas terão chance de prevenir e tratar estresse. E as práticas que você aborda no seu livro, como elas integram de forma eficaz na vida de uma pessoa ocupada, como a gente está falando, né? De trabalho, por exemplo. Se a pessoa lê o livro, ela vai começar a se identificar. Eu não tenho problema de sono, eu não faço exercício. Então eu vou passar exercício, mas sono não é um problema. Eu não tenho problema de alimentação, mas tenho de relacionamento. Tem gente que tem as 12 letras, né? Mas em geral nem tanto. Não precisa ter as 12, mas ela vai ver que tem coisas que ela fala assim, realmente, ressignificar. Puxa, eu estava carregando minha mochila nas costas aqui de um problema que aconteceu há 20 anos atrás. Quer saber? Eu vou largar isso aqui e vou seguir sem esse peso. Ressignificar é diminuir o estresse. E o que é que você espera no lançamento do seu livro? Na verdade, assim, qual foi, quando você escreveu esse livro, tem um objetivo, né? Eu acho que o mais importante é o legado. Eu acho que eu estou contribuindo com a sociedade, né? Um conhecimento que vai me deixar muito feliz se daqui a 100 anos, 200 anos, a pessoa dizer, pô, aquele livro ali fez naquela geração a redução do estresse. Aquele grupo que fez aquilo teve melhora. Pronto, para mim o objetivo está atingido, é esse daí. É o legado de passar um conhecimento de um desenvolvimento de um estudo, de uma pesquisa que eu fiz durante muitos anos. Então vai ser dia 23 de setembro às 18 horas. 18 às 20, lá no Shopping da Bahia, no restaurante Pereira. Ah, joia. Doutor, ainda temos tempo ainda, né? Ainda temos. É isso, nesse mundo cada vez mais acelerado. Diga pra gente, assim, durante o dia, o que é que você sugere a pessoa para seguir uma vida mais tranquila, menos estressante? Eu acho que as metas são os primeiros direcionamentos, né? Quando eu fazia anestesia, eu tinha que estar às 7 da manhã entubando o paciente, ou seja, eu tinha que chegar no hospital às 6h30, eu tinha que acordar às 5h30. Hoje eu começo às 9h. Eu acordo quando os meus olhos se abrem, eu não uso despertador. Um dia eu acordo 6, um dia eu acordo 7, um dia eu acordo 8, eu não uso despertador. Mas tá o relógio biológico, já é esse horário, né? Eu não uso despertador. Se um dia acontecer de eu passar das 9, eu vou passar das 9. Eu apenas durmo mais cedo para não acontecer, mas eu não uso despertador. Então eu criei uma rotina de qualidade de vida. A primeira com sono, a segunda com minhas metas. Eu prefiro não atender de 7 às 9. Muitos pacientes zangou comigo, aquele paciente que era atendido e depois vai trabalhar. Bom, eu vou perder esse dinheiro, vou perder esse paciente, mas eu quero começar a trabalhar às 9. Uma decisão que eu fiz há 6, 7 anos atrás, que mudou minha vida. Aí eu vou para minha academia de manhã, aí eu tenho um café da manhã mais tranquilo e eu consigo realmente, né, ter nessa atitude vários ganhos. Do que você ter que estar às 7 da manhã, do que ter que dar plantão, do que ter... Então eu compartilho que as suas metas devem ser o primeiro degrau para você trilhar todos os outros 11 passos dessas letrinhas aí. Então começa assim pelo sono e exercício físico, né? E a pessoa que dorme tarde, se exercita tarde da noite? Então, a gente citou aqui que você vai ter o sono mais agitado, porque o corpo vai entender que você estava lutando, estava brigando. O corpo não entende o que é atividade física, ele entende que você liberou adrenalina, mesmo que depois venha o hormônio da endorfina e tal, mas você está agitado, você está correndo, você estava fazendo atividade física, então isso vai atrapalhar um pouco o horário do sono. Então se você dorme 10, faça sua atividade até 8, máximo até 9. Tem gente que não, sobe da academia, toma um banho e quer ir dormir. O corpo não vai entender, ele vai entender que você está querendo lutar, brigar, fugir, tem um ladrão na sua porta. O corpo entende dessa forma. Agora tem profissionais que dizem que não, se exercitar à noite é bom,
porque você volta cansado e dorme bem, dorme de uma forma profunda, não. Eu não concordo, Estudos não não. concordam. Você precisa de uma pausa desse horário. Não é que você não possa exercitar à noite, Sim. mas pelo menos uma hora antes da hora do seu dormir, você vai terminar a sua atividade física. Pois é, pessoal, olha, hoje, excelente o programa com o Dr. Viterbo. Jeffrey Ataíde, você perdeu, mentira que ele está nos assistindo, ele até mandou uma mensagem aqui que eu vi, agora não estou conseguindo ver mais, mandou um abraço para você, Dr. Viterbo, excelente programa, obrigada, gente, para vocês que estão aí nos acompanhando. Dr. Viterbo, conta pra gente suas redes sociais e também fala de novo onde é que está a sua clínica, como a gente faz para te encontrar? Pronto, @Walter com W, Viterbo. Ninguém se esconde mais de ninguém, né? Então você vai me encontrar no meu Instagram, clínica, né? A gente tem o Ecopark Zen, que é lá em Baçaí, que é um produto bacana para desestressar também. Dá tempo de falar ainda? @Ecopark Zen, né? É um lugar bacana também que a gente fez com o objetivo também de estender os tratamentos para quem quiser passar o dia aqui perto em Baçaí, é bem legal. Ah, então fala mais. A gente tem mais um tempinho ainda então sobre vamos, olha. Procura na internet, Ecopark Zen, é um lugar onde você pode passar o dia. Tem também uma casa com 8 suítes, se o pessoal quiser levar grupos para imersões, tá? É bem legal para treinamentos. Mas o mais importante é um dia para você desconectar. A gente criou trilhas, né? A gente pegou um lugar e inventou essas trilhas, colocou realmente árvores, plantou e fez essas trilhas. Então, assim, elas são baseadas nos 5 elementos da acupuntura. Então, trilha do metal, da madeira, da terra, do fogo e da água. E aí que tentou também fazer adereços relacionados a esses temas. Então é bem bacana, tem um riacho, tem uma cachoeira, é muito legal. Ecopark Zen vale a pena ir. É um retiro, É um né? retiro, Você desestressa com certeza. A natureza, um lugar, já estou imaginando aqui, dentro da cidade, né? 5 quilômetros da Praia do Forte. Pertinho de Salvador. Praia do Forte, E tem Insta também para... Ecopark Zen em Baçaí. Ecopark Zen em Baçaí. Vale a pena, viu? Eu quero conhecer. Vamos marcar aqui para a galera ir lá. Doutor Viterbo, muito obrigada pela sua participação. Ótimo, bacana. Passou o tempo que eu nem vi. Foi rápido, Já acabou, foi? Acabou, Gil, tô falando que já acabou. A gente já passou aqui do tempo. Agora me estressei, então. Já acabou? Não se estresse, Já acabou? doutor. Não, me estressei. Tinha muito pra falar ainda. Mas a gente marca outro dia. Você volta mais vezes, com certeza. Então tá bom. Beijo, gente. Até amanhã.